E aí, pessoal, meu nome é Felipe José, sou da turma 4B e vou resolver o exercício 12 da lista de vetores. O exercício pede que implemente um programa que recebe dois vetores de números reais, A e B, com capacidade para 5 números cada. Em seguida, o programa deve intercalar os vetores gerando um vetor C. O vetor resultante C terá tamanho 10 e seus elementos são formados pelos elementos de A e B alternados, começando pelo vetor A. Por exemplo, A, 1, 2, 3, 4, 5 e B, 10, 20, 30, 40, 50. A intercalação de A e B resulta em C, que é igual a 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar declarando as variáveis. Né? Eu tenho variáveis apenas do tipo inteiro, então eu vou declarar todo mundo na mesma linha. Então eu declarei um vetor 1 de ordem 5, um vetor 2 de ordem 5, um vetor 3 de ordem 10. Por quê? Porque eu preciso intercalar esses dois vetores num só. Então, vetor 3 de ordem 10, uma variável i que eu inicializei com 0, uma variável j que eu inicializei com 0. Ok? Eu peço que o usuário informe os elementos do vetor 1, faço o preenchimento desse vetor 1 utilizando um CIN aqui e preenchendo no índice, né, de cada número digitado, com o for, que começa com i igual a 0, i menor que 5 e mais. Então, cada passada, ele vai atribuindo a um valor, a um índice, o valor que o usuário digitar. Depois disso, eu imprimo o vetor 1 para que a gente consiga entender bem quando estiver executando o programa. Faço um cout, entre aspas duplas, eu coloco o vetor 1 e aí eu faço um for para percorrer esse vetor e imprimir esse vetor. Né? Eu faço um cout, vetor 1, índice i. Né? O meu for aqui, semelhante ao for anterior, i igual a 0, i menor que 5 e mais. Após a impressão do índice, do valor do índice i, eu imprimo, entre aspas duplas, um espaço em branco. Para quê? Para que eu separe um elemento do outro dentro do vetor. E assim eu consiga entender quem é elemento, porque se eu tiver um elemento com dois algarismos, então fica mais fácil de entender. Ok? Faça um cout endl para que fique mais organizado a impressão, né, na tela lá do programa executando. Agora eu peço que o usuário ele digite os elementos do vetor 2, eu faço um cout, entre aspas duplas, eu coloco informe os elementos do vetor 2, faço um for para preencher esse vetor 2, da mesma forma que o do vetor 1, i igual a 0, i menor que 5 e mais. E agora eu vou preencher no vetor 2 o índice i. Então, cada passada ele coloca um valor que o usuário digitar em um índice diferente. Okay? Depois eu faço a impressão do vetor 2, assim como eu fiz a do vetor 1. Eu faço um cout, entre aspas duplas, eu coloco o vetor 2 Depois eu faço um for para percorrer esse vetor 2 e imprimi-lo. Né? Faço um cout, vetor 2, índice i. Após a impressão do índice, né, do valor do índice, eu coloco novamente, entre aspas duplas, um espaço em branco, para que haja a separação entre um elemento e outro dentro do vetor. Okay? Faço mais uma vez a impressão do endl, para que haja uma separação nas impressões e fique mais fácil de se entender. Agora, eu vou fazer o preenchimento do vetor 3, que, como a gente viu no enunciado da questão, ele pede que seja intercalado começando com o elemento do vetor A, depois do vetor B, e assim vai intercalando, vetor A, vetor B, vetor A, vetor B. Então, eu tenho um for para fazer esse preenchimento, eu tenho um i igual a 0, um i menor que 10 e um i que recebe i mais 2. Por que esse i recebe i mais 2? Porque agora eu vou estar em uma passada preenchendo dois índices no vetor 3. Então eu tenho que incrementar de 2 em 2, porque o outro espaço ele não vai ficar em branco. Vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar agora, como é que eu faço para preencher o segundo espaço. Então, o primeiro espaço do índice i,
né? Então, um exemplo, o vetor 3, como está aqui, o vetor 3 índice I, digamos que esse índice é o primeiro agora, que é o índice zero. Então, ele é preenchido com o vetor 1 índice J, ok? Agora é que vem a sacada do porquê que eu tenho que incrementar com I mais 2. Porque, como eu preciso de um elemento do vetor 1 e um elemento do vetor 2, eu vou ocupar dois índices no vetor 3. Então, aqui, nessa linha, o que é que eu faço? Eu faço que o vetor 3, o índice I mais 1, ele vai ser preenchido com o vetor 2, índice J, ok? E aqui eu incremento o J para que na próxima passada eu vá para o elemento de índice 1 do vetor 1 e também do vetor 2, né? Essa primeira passada eu tenho o índice 0 do vetor 3 sendo preenchido com o índice 0 do vetor 1 e o índice 0 mais 1 do vetor 3, ou seja, índice 1 do vetor 3 sendo preenchido com o elemento do índice 0 do vetor 2. Agora eu incremento o J, que é o índice dos meus vetores 1 e 2. Então, na próxima passada, como aqui eu incrementei 2 no vetor 3, que é o meu I, então o I ele não vai estar com 1, e sim com 2. Então, aqui foi o índice 1, 0, aqui o índice 1. Então, aqui vai estar no índice 2. O índice 2 vai receber o índice 1 do vetor 1 e o índice 2 mais 1 vai receber o índice 1 do vetor 2, ok? É um pouquinho complexo, mas na hora da execução vocês vão ver como acontece essa ordenação, essa organização do vetor 3. Aqui eu faço um cout para imprimir o novo vetor E, isso eu imprimo entre aspas duplas, para que eu possa fazer a impressão do vetor 3 agora. Né? Então eu faço um for para percorrer todo o vetor 3 e imprimi-lo. Lembrando que o vetor 3 ele tem índice 10, ok? Então, eu faço um cout, vetor 3, índice I, da mesma forma que eu imprimi os outros dois vetores, eu vou imprimir o vetor 3. Então, após eu imprimir o índice do vetor, o valor que tem no índice do vetor, eu imprimo, entre aspas duplas, um espaço em branco para separar um elemento do outro dentro do vetor. Ok? Faço aqui um cout em DL só para ficar mais organizado a visualização. Vamos pôr para rodar aqui o programa agora e vamos lá. Vamos preencher o vetor 1. Vamos pegar os valores do exemplo da questão? Vamos botar 1, 2, 3, 4 e 5. O vetor 1 é 1, 2, 3, 4, 5. Vamos preencher o vetor 2 agora. 10, 20, 30, 40 e 50. O vetor 2 é 10, 20, 30, 40, 50. E agora o novo vetor é 1, 10, 2, 20, 3, 30 e assim por diante. A gente pode perceber que o vetor 3, né, o novo vetor, ele foi preenchido primeiro com um elemento do vetor 1, depois um elemento do vetor 2. Aí volta para o vetor 1, pega o próximo elemento do vetor 1 e o próximo elemento do vetor 2 em seguida. Ok? Então, ó, primeiro elemento do vetor 1, primeiro elemento do vetor 2. Segundo elemento do vetor 1, segundo elemento do vetor 2. E assim sucessivamente. Ok? É isso aí, pessoal. Esse foi o último exercício da lista de vetores.